Fala, galerinha investidora milionária, tudo bem com vocês? Galerinha, deixa eu explicar essa loucura aqui que foi vender 31.400 pozinhos de put de Banco do Brasil. Será que foi loucura mesmo? Vou mostrar nesse vídeo qual foi o meu racional para que vocês avaliem também se fez ou não sentido essa venda. Lembrando que todos esses pozinhos que eu vou mostrar viraram pó no dia 21/2, hoje é dia 22/2, e algumas pessoas me perguntaram: cara, que loucura é essa que você está fazendo, vendendo pozinho, ganhando mixaria? Será que vale mesmo a pena ou não? Vamos lá, galerinha. Primeiramente eu posso falar para vocês que vender pozinho, na maioria das vezes, 99,9% das vezes vai virar pó, certo? Então, principalmente se você vender OTM nas características que eu vou mostrar aqui. Só que tem um porém. Eu já vendi uma vez assim, uma de Petrobras, foi poucos pozinhos, ganhei, sei lá, R$14, galerinha, e tive que recomprar por mais de R$1.000. Por quê? Porque eu vendi um pozinho que simplesmente estourou na minha cara. Petrobras, eu lembro que estava R$41, vendi um pozinho a 36 e do nada ela abriu ali nos 30, acho que foi 37, 36, perto do valor. O mercado explodiu, esse pozinho de 1 centavo saiu para R$1 e tanto, entendeu? E eu tive que fazer uma rolagem, no final das contas deu certo, depois tudo virou pó e eu não tive nenhum tipo de prejuízo e tal. E mesmo assim, poderia ter comprado Petrobras a 36 numa boa, né? E vendido, sei lá, 38, porque ela subiu aí depois. Mas vamos lá, por que eu fiz essa venda aqui, galerinha? Olha só, são 31.400 pozinhos de Banco do Brasil. Vocês estão vendo na tela aí, ó. O primeiro é esse daqui, ó, 19.500 quantidades de BBASN 21, vencimento 21/2, o strike 21,61. Ou seja, esse strike aqui quer dizer o seguinte: se Banco do Brasil no dia 21/2 estivesse abaixo dos 21,61, eu teria que comprar 19.500 ações no valor de 21,61. E 19.500 ações a 21,61 dá um preço de R$421.395. Nesse outro que eu vendi aqui, ó, BBASN 234, eu vendi 10.500 e o strike foi 22,86. Aqui o notional, né? O que é o notional? É a quantidade vendida menos 10.500, menos significa vendido, tá? 10.500, então é vezes 22,86. Então isso aqui dá um total de 240.030. Então já tinha esse daqui de 421.000 mais 240.000. E essa última que eu vendi aqui, BBASN 243, ganhei R$14, galerinha. Vendi menos 1.400, né? E a 1 centavo. Ganhei R$14 para ter que comprar Banco do Brasil a 22,61 num valor total notional, né, de 31.650, que também venceu no dia 21/2, certo? Então, o resumo disso daqui é o seguinte: nessa tela aqui tem 31.400 opções de Banco do Brasil vendidas, e o notional total, se a gente multiplicar a quantidade vezes o preço de exercício, dá R$693.075. Tá, beleza. Primeiro ponto, margem de garantia. Para você fazer uma venda dessa daqui, dá mais ou menos uns 180 mil que eles puxam de margem de garantia. Então você precisa ter pelo menos isso na sua conta para você poder vender essa quantidade toda. Não precisa ter os 693 mil, mas pelo menos uns 190 precisa. E aí você tem que ter ou ações, ou tesouro direto, ou algum ETF que garante que você, se em eventual problema, você tenha dinheiro para honrar tudo isso daqui, certo? Precisaria aí de 693 mil para honrar tudo. Tranquilo. E outra questão, além da margem de garantia, você precisa ter a grana, galerinha. Você precisa ter os 693 mil em algum lugar rendendo, para que, se em eventual exercício, você
pudesse resgatar e colocar na conta de investimento e adquirir todas essas 31.400 ações. Então essas duas questões você precisa ter. No meu caso, as duas questões foram atendidas. Eu tinha os 693 mil líquido, que a qualquer momento eu poderia transferir para a conta de investimento aqui da Rico e tomar todas essas ações, as 31.400 ações, e também minha margem de garantia estava suficiente para poder vender isso daqui. Tanto que a gente vai querer vender agora 40 mil pozinhos. Então vamos ver aí se vai ter ou não brecha para a gente poder vender. Agora vamos olhar no gráfico do Profit aqui, qual que foi o motivo que me levou a vender isso daí. A gente vendeu mais ou menos ali no dia 13, no dia 14, que era nesses candles aqui que estão subindo, certo? Nesses 3 grandes candles que estão subindo aí. E aí a gente vendeu, fui vendendo, mas no gráfico, como é que eu olho aqui essa forma de vender pozinho? Não necessariamente eu olho no estocástico, galerinha. Eu olho se está muito OTM e tem uma linha aqui, ó, que corta os preços, essa linha amarela, que é a média móvel exponencial de 200. O que acontece, galerinha? Sempre que fica perto dessa média móvel de 200, o preço tem dificuldade de passar. Se ele está em cima, a dificuldade é para baixo desse valor. Se ele está embaixo, a dificuldade é subir. Se você vê aqui, ó, do lado esquerdo, onde ele estava abaixo e depois ele subiu, olha só a dificuldade. Encostou lá, fez um candlezinho pequeno, depois caiu, depois subiu um pouquinho, aí depois sim ele conseguiu romper. Então sempre tem um pouquinho de dificuldade, isso a gente ganha tempo para poder secar essa opção. Então assim, a gente já sabia que ia ter resultado, o resultado ia vir legal e tal, a gente poderia tranquilamente achar que Banco do Brasil não ia cair absurdamente, não ia vir um resultado ruim, a gente confiou nisso. Tinha essa média móvel exponencial de 200 que seguraria o preço de qualquer jeito ali, teria um pouco de dificuldade, mesmo que o resultado viesse muito ruim, teria um pouco de dificuldade de passar. Teria uma resistência ali, ó, embaixo deste candle aqui, ó, que seria ali nos 23,70 por aí, que teria outra dificuldade absurda de passar. Então aqui temos várias dificuldades. Média móvel exponencial, o resultado ia vir bala, e esse suportezinho aqui, ó, que teria bastante dificuldade de passar. E o nosso preço estava lá em 22,80 e o primeiro, né, 22,86, bem abaixo desse suportezinho que ia ter aqui, entendeu? Então assim, várias questões de que o preço não ia furar este valor até o dia 21. Então eu vendi por volta aí de uma semana e meia, mais ou menos, a gente ganhou um total aí de R$314, certo? Para poder ter um notional de R$693 mil. Então assim, se for por essa conta fina aqui, não tem nenhum motivo da gente vender pozinho, galerinha. Nenhum. Nem invente. Aí tem algumas questões aqui, galerinha. Os contras eu já falei. Se for somente pela grana, não vale a pena, porque você assume muito risco para ganhar muito pouco, né? Eu assumi um risco de 693 para ganhar R$300. Não vale a pena. Agora, se tiver configurado mais ou menos nesse sentido aqui, de você conseguir vender essa opção bem OTM, certo? Bem OTM, tiver uma linha ali de média móvel exponencial que segura um pouco esse preço, porque se é no curtíssimo prazo, né, questão de uma semana e meia, curtíssimo prazo, tiver uma média móvel ali segurando o preço, pode ser uma forma de dar a probabilidade de você não ser exercido, certo? Se tiver também um suporte relevante, aqui no nosso tinha suporte relevante ali nos 23,80. Então se tiver esse suporte também, segura um pouco o preço, se vier uma faca caindo, certo?
Outra coisa, você quer muito comprar o ativo. Não adianta você vender put se você não quer comprar o ativo. Eu vou vender put de Casas Bahia. Tá, você está enrolado. Você vai ganhar um bom prêmio, mas você vai ficar com a... Se você for se tiver que ficar com a ação, você vai comprar aquela porcaria lá bem contrariado. Então, Banco do Brasil eu quero muito, então vale a pena a gente vender e aí correr todo esse risco, ganhando uma mixariazinha, porque a probabilidade está a nosso favor. R$300 vai vir quase que de graça, assim, quase de graça na nossa conta, porque no final das contas a gente viu que veio, porque o Banco do Brasil aí fechou em 27,98, chegou nem perto, nem nos 25,84 chegou, que ia ter uma dificuldade imensa de cair para baixo desse 25,84, certo? Todas as probabilidades aqui mostrando que a gente tinha, assim, chance de não ser exercido. Se fosse, a gente queria muito, e se fosse de fato, a gente tinha a grana para ficar tranquilo, entendeu? Então, somando tudo isso aqui, para mim, foi uma operação bem interessante e eu voltarei a fazer esse tipo de operação, certo? Agora, é uma operação que não dá muito retorno, você se expõe muito, come muita margem durante ali uma semana e meia, mas é aquela coisa, se você tem margem de sobra, por que não fazer esse tipo de operação, galerinha? Certo? Principalmente em Banco do Brasil. Em Petrobras também dava para fazer. Olha só, se a gente olhar no gráfico de Petrobras aqui, se você conseguir, olha o tempo que Petrobras bate ali na média móvel exponencial de 200 e não consegue cair. Então qualquer strike abaixo de 34,78 pode ser uma forma de estudar também, certo? Se bem que Petrobras está com o estocástico lá em cima e a ideia é que ela tente corrigir aí a qualquer momento, mas abaixo dos 34,78, que é a média exponencial de 200, é muito complicado da ação cair no curtíssimo prazo, entendeu? É muito complicado. Mas se cair, você já queria comprar a ação e o preço é interessante na sua visão, entendeu? Eu não estou dizendo que Petrobras está barato em 34. Eu acho barato abaixo dos 30. Mas vai ter uma certa dificuldade em cair dos 34. E outra coisa, neste ponto aqui, ó, dos 32,70 mais ou menos, tem um suportezinho bem interessante que também segura preço. Então tem dois suportes aqui, ó, 34,78 e 32,80. Abaixo desse valor de 32,80, você vender pozinho a 31, você tem uma probabilidade maior de não ser exercido, principalmente pelo tempo, que é muito curto para cair muito assim. E se cair muito, vai segurar um pouco, alguns dias na 34,78, e se continuar caindo, vai segurar um pouco também nos 32,70 por ali, entendeu? Então, essa é a forma que eu olho para vender pozinho. Beleza, galerinha? É isso aí. Se o vídeo foi relevante, dá aquele joinha, se inscreva no canal. Valeu!